sustentará acusação contra os escolhidos de Deus. E Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Nesse momento eu convido mais uma vez o irmão Marcelino fazer uma oração, botando todos os enfermos da nossa igreja, os que se encontram no boletim, aqueles que não se encontram, e também faça uma oração pela campanha de missões. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por neste domingo estarmos mais uma vez em Tua casa, glorificando e exaltando o Teu santo nome, Senhor. Nos alegramos na Tua presença, porque sabemos que Tu venceste a morte e nos deste assim a possibilidade de, ao crermos em Ti, sermos salvos para a vida eterna. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nesses dias festejam em suas casas, de uma forma ou de outra, que o Senhor possa alcançá-lo, Senhor, através do nosso trabalho de evangelismo, de missões locais, estaduais, nacionais, mundiais. Abençoa, Senhor, o Teu povo, para que nesses dias difíceis possamos, Senhor, testemunhar deste amor, que nada poderá nos separar dele. Por isso rogamos, Senhor, Tuas bênçãos. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão enfermos, assim como o Senhor morreu na cruz, levando todas as nossas enfermidades e maldades. Tu possa, Senhor, também livrar esses irmãos nossos que estão enfermos destas enfermidades, aqueles que estão nas filas dos hospitais. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da nossa sociedade, dos nossos governantes, para que possamos, Senhor, ter uma condição melhor e podermos assim nos alegrar na Tua presença e Te louvar. Seja, Senhor, com a campanha de missões mundiais, quando estamos nos mobilizando, Senhor, para alcançar muito mais povos neste mundo. A começar, Senhor, pelo nosso lugar onde nós estamos. Que o Senhor nos dê o Teu poder, que o Senhor possa nos encher do Teu Santo Espírito, para que a gente possa, Senhor, testemunhar, e como testemunha, fazermos, Senhor, a Tua vontade. É o que oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos louvar o canto 112.
nosso pastor está trazendo a lição, né, para cada um de nós dessa manhã. Lição 1.1. Mas antes de entrarmos nessa lição, nós gostaríamos de falar um pouco sobre a ressurreição, como hoje se comemora o dia da ressurreição, embora nós os evangélicos não temos essa maneira de comemorar essa data, porque são datas que não são especificamente determinadas pelo Evangelho nem pela Bíblia. Mas a ressurreição, hoje, que é uma pela Igreja Católica, que colocou o domingo da ressurreição de acordo com o Carnaval. Então já é uma coisa para nós não ficarmos tão conscientes a essa data. Mas nós temos que ter uma consciência de que Cristo ressuscitou no domingo. Então, é muito mais edificante. Sabemos que no domingo, todos os domingos da vida são dia de ressurreição. Um domingo Cristo ressuscitou e em outro domingo nós ressuscitemos. E ressuscitar não significa apenas voltar à vida, mas voltar àquelas coisas que nós deixamos morrer, que são necessárias e imprescindíveis na vida cristã. Tem muita vida cristã ratítica porque deixamos morrer muitas coisas. Então hoje nós podemos dizer é o dia da ressurreição. Ressuscitemos com o Senhor. Assim como nós cada dia nos convertemos, devemos também cada dia ressuscitar. Nós somos criticados também por denominações, principalmente as adventistas, que admite que o advento do culto ao Senhor é o sábado, como diz a lei mosaica, mas nós, os cristãos, seguimos também o segmento da Igreja Católica, que num concílio de líderes, pastores, padres, bispos, lá o concílio de Trento, na Idade Média, foram escolher, descobriram que o dia mais importante para o cristão é o domingo. Por isso determinaram o dia do Senhor. Por quê? Que base eles tiveram nisso? Primeiro, que a ressurreição de Jesus foi no domingo e que a ressurreição é mais importante do que a morte. Como nós lemos na lição, que Cristo morreu antes, ou melhor, que ressuscitou por nós. Então a ressurreição tem um peso muito maior do que a cruz. A ressurreição tem um peso muito maior do que a morte de Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, Paulo também diz, a nossa fé e pregação é nula. Então a ressurreição tem um peso maior na vida do cristão. E por que a igreja botou cultuar no domingo? Justamente por causa desse grandioso peso que é a ressurreição. Também foi observado que as aparições de Jesus, todas elas, foram feitas no primeiro dia da semana. O dia da descida do Espírito Santo foi no primeiro dia da semana. Então, se conscientizou de que o domingo é o dia mais especial para os cristãos, segundo o Novo Mandamento, o Novo Testamento. Então, nós podemos imaginar que, às vezes, somos criticados porque não separamos o sábado para cultuar. Até na nossa etimologia e na nossa ordem, nossa mente, nós sabemos que o que é melhor nós queremos
possuir primeiro. Então, para dar, Deus tem que se dar o melhor. Por isso nós damos o primeiro dia da semana. Agora, não somente por ser o primeiro dia da semana, mas porque é o dia que Cristo ressuscitou. E Cristo ressuscitando confirmou a nossa salvação. Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E a ressurreição não é uma coisa estática, é uma coisa que é um processo de ressurreição que nós temos. Se a humanidade ressuscitasse os bens que deixaram morrer com o passar das gerações, nós não teríamos um mundo tão mergulhado em tantas maldades, trevas e crimes que estamos vivendo. Mas nós, os que estamos em Cristo, nova criatura somos, então temos que permanecer ressuscitando com o Senhor todas as coisas importantes, toda que a palavra de Deus nos mostrou e nós esquecemos. Vamos para o nosso estudo. 1.1 Declarações com as verdades das emoções. Olha como isso acontece. Como nós falamos quando somos pressionados pela emoção. E o pior é que nós falamos com alegria, falamos com satisfação, sem imaginarmos que estamos sendo dirigidos pela emoção. O texto básico diz assim: raça de víboras, podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Do que há em abundância no coração, fala a boca. Mas tem coisas, às vezes, tem expressão que você fala que nem chegou perto do coração. É o impulso da carne. A emoção é o impulso da carne. Quando passa pelo coração, a mente, nós podemos fazer escolha, mas quando vem pelo impulso da carne, nós não temos nenhum poder de controle sobre elas. Jesus fala forte, é poucos momentos que nós vemos Deus falar tão forte assim. Raça de víboras, quer dizer, vocês são venenosos, vocês só servem para destilar venenos. Essa é a expressão de Jesus. Como poder dizer coisas boas? Eu transporto isso para um Nicodemos ou um sumo sacerdote responsável pela lei, chegar e querer ensinar Jesus e dizer coisas boas ao povo. E Jesus, sabendo que não tem nenhum interesse real com o Evangelho, com o poder de Deus, então Deus olha para eles e diz: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Quando a pessoa é pega pela emoção, ela diz aquilo que ela é. Eu fico pensando como seria bom que nós víssemos as pessoas nos seus momentos de descontrole. Às vezes pega a oração um crente e quase ninguém escuta. Eu fico pensando, meu Deus, queria ver essa pessoa num desabafo. Queria ver ela numa discussão com um vizinho, com uma pessoa que não tem a fé. Se ela falava bem mansinho assim. Não, mas nós estamos falando com Deus. Deus escuta até sem palavras, certo? Certo. Mas se foi pedido a você para fazer uma oração pública, não pode ser em secreto. E o normal nas igrejas, que as igrejas não observam, eu convido a irmão tal para fazer uma oração. Ele tem que vir aqui e falar e orar no microfone. É uma oração pública. Mas as pessoas parece que têm vergonha de expressar a Deus o que estão pedindo. Eu sou daquele que penso que oração é uma coisa particular.
Mas o pensamento das pessoas é quando estão orando, ele se direciona de Deus e fica pensando no que o povo vai ouvir, o que o povo vai dizer, o que o povo vai pensar. Isso não é oração. Oração é se abrir totalmente para Deus. E se alguém não gostar, criticar, como eu estou criticando que o som não está saindo, o problema é de quem estiver criticando. Agora, por que me falta a coragem de falar para Deus e que o meu povo escute? Não pode haver isso, não deve haver isso. Temos que falar daquilo que existe no coração, e quando falamos com consciência de que estamos falando as coisas boas, devemos falar uma tonalidade que todos escutem. Esses que Jesus falou, raça de víbora, falava de coisas boas sendo os maus. Aí Jesus chama a atenção também e diz assim nos seus ensinos: a árvore má não pode dar bons frutos. Quem é mau não pode fazer coisas boas, porque ele é direcionado, impulsionado pela sua natureza. E eu escrevi um pensamento que diz que o ser humano é como um rio de montanhas. Só a própria natureza pode mudar o seu curso. A vida é assim. Quando as pessoas não querem mudar o curso da sua natureza, ninguém pode, nem Deus. Deus é todo poderoso. Esse negócio de querer dizer que Deus prosperou as obras, que Deus tirou porque quis, forçou a pessoa a ser crente, essa ideia na minha cabeça não cabe não. Porque assim no dia do juízo, alguém que se perder, você estava no lado perdido, vai dizer: Senhor, eu não tive a sorte que esse aí teve, de tu trazer para o bem. Não, Deus veio para todos, tem poder de salvar todos, mas só aquele que crê é que vai ser salvo. E só crê quem quer. Não existe força imperiosa de Deus para que a pessoa se converta e se salve. Não. O que Deus diz é assim, que diz a profeta Jeremias, a Isaías: eis que coloco diante de vós caminho da vida e caminho da morte, escolhei-os. Cabe na consciência cristã a escolha, o que eu escolhi. Então, se eu sou bom, vou escolher coisas boas. E tem mais um atenuante: ninguém é bom. Nós somos tocados pela bondade, e com esse toque nós podemos deixar que essa bondade se prenda em nós, habite em nós. Quando essa bondade habita em nós, nós passaremos a dar bons frutos. Mas enquanto não, vamos dar mau fruto. Quando essa bondade toca em nós, e vai tocar em todas as criaturas, as pessoas, umas se emocionam e umas acreditam e aceitam. Essa é a diferença do crente carnal e do crente espiritual. Das pessoas que andam fazendo as coisas boas e vão se perder. Pessoas que fazem coisas bem para a sociedade e vão se perder porque eles se emocionaram com aquilo e estão trabalhando em nome da emoção, não em nome da fé. Cantar ao Senhor louvores, pregar ao Senhor, visitar os órfãos e as viúvas, fazer o evangelismo, pode ser pela emoção e pela fé. Então, o bom seria nós tirarmos a emoção de nossas vidas. Não que tenhamos esse poder de não nos emocionar com nada. A emoção é coisa boa, mas é como o vento. A emoção passa, pode até aliviar o nosso calor, pode jogar os cabelos no ar, na beira da praia, pode jogar as folhas
limpar as calçadas, levando as folhas, mas de repente se acaba. E como nós que somos cristãos e sabemos da verdade das emoções, não vamos nos pegar a essas emoções, não vamos nos pegar aquilo que é passageiro, não vamos fundamentar nossa casa sobre a areia, onde Jesus diz que o vento sopra, a água sobe e a casa desmorona. Que cristão pela emoção não suporta a perseguição. Se perseguir, ele desmorona. Se perseguir, ele renega. Falamos de Pedro na semana passada. Pedro, pela emoção, disse ao Senhor: eu vou contigo até a morte. Mas, diante de pessoas comuns sem autoridade, ele negou o mestre 3 vezes. Não conheço esse homem. Então, aí está a diferença da fé e da emoção. Com fé, ele respondeu a Jesus quando Jesus foi deixado por muitos discípulos lá em João 6. E Jesus disse aos discípulos: eles me deixaram, porque eu falei a verdade. Querer vós também me deixar? É essa questão que eu digo da liberdade que Cristo dá aos seus seguidores. Querem me deixar? Estão livres. Não existe nenhuma corda nos prendendo por pressão, por força ou por poder, mas por liberdade. Querer me deixar? O mesmo Pedro que na emoção disse que morria pelo Senhor, disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso é fé. Nós devemos ter atenção, porque nós podemos ser pegos pela emoção a qualquer momento. Mas se nós vacilarmos na fé, a emoção vence a nossa vida. Podemos nos emocionar, mas temos cuidado. Isso aí é algo diferente. Na sexta-feira eu passei por algo diferente e ainda não captei na mente o que seria aquilo, o que foi, o que vai acontecer daquilo. Estava no hospital visitando o diácono José e eu não disse: pode entrar, mas não me disseram qual era o leito. E eu ia passando no terceiro leito, tinha uma senhora que quando eu entrei na porta e cheguei no primeiro leito, que eu estava olhando para todos os leitos, eu não sabia qual era o leito, uma mulher se virou e olhou para mim, e eu fui passando e ela virando o rosto para mim, eu passei e virou e olhou até o quarto leito. Eu parei, voltei, toquei nos ombros dela e disse: Deus te abençoe. E ela abriu um sorriso antes de eu chegar perto dela. Eu não conheço a mulher não me conhece, eu não sei. Então são coisas que a gente vive e passa e fica pensando. Claro que Deus tem um plano nisso e tem alguma coisa a realizar. E tinha um parente dela, um jovem, do outro lado da cama. Então eu fiquei pensando: o que é isso? O que foi isso? Aí depois eu fico analisando. Quem sabe que com aquela palavra, aquele toque, aquela mulher, eu sei lá o que foi que a mulher viu em mim. Eu só tenho que saber que eu sou um ministro de Deus. E o que ela viu em mim eu não sei. E eu não podia deixar de ir lá. Então, são coisas que a emoção vem. E pela emoção mesmo eu fui conversar com essa mulher. Mas como ela estava
na UTI, não se pode conversar, eu somente bati no seu ombro assim, disse, Deus lhe abençoe. E fui embora. E na volta eu não tive cuidado de observar como ela estava, porque ela, não sei se ela me notou na volta, mas a vida nos mostra essas coisas e tem muitas coisas que nós não entendemos, mas sabemos que somos feitores das obras divinas e do jeito que nós somos livres de acidentes que nós nem imaginamos, nós podemos ser usados por coisas importantes que nem também imaginamos. É só saber que não somente as coisas visíveis que nós conhecemos de tudo são capazes de nos edificar, mas coisas simples, a emoção geralmente está fora das coisas simples. Então, falar de Deus, falar do Evangelho, sendo mal, Jesus está dizendo, isso é você se tornar raça de víbora. Porque a palavra de Deus saindo de bocas profanas pode matar a víbora. O que sai da boca da víbora é veneno. Então, a palavra de Deus pode matar. Quantas pessoas estão mortas por causa de ventos de doutrinas errôneas? Não segue a doutrina, desobedecem e estão mortas. Mesmo conhecendo Deus, estão mortas, porque estão seguindo caminhos diferentes. Então, pois do que em abundância no coração, do que há em abundância, disso a boca fala. Se o cristão tem no coração o reino de Deus, a sua boca vai falar do rei. Se a sua boca tem Cristo como rei, vai falar desse rei. Se a sua boca, o seu coração tem Jesus Cristo entronizado, tem Deus entronizado nele, ele vai sempre representar Deus. Vai dizer, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos ler um pouquinho. Nós somos portadores de uma inteligência registradora. Tem gente que esquece isso, ou somente as pessoas indolentes e as pessoas doentes mentais não têm a capacidade de registrar as coisas que acontecem. Nós formamos um registro de acontecimento. Por isso, eu estou ficando velho? Não, ficando, já fiquei. E tem coisas que recentemente eu não me lembro, mas tem coisas que eu me lembro desde quando eu era pequenininho, que andava sem roupa. Quer dizer, as coisas que são importantes, que marcam você, você registra na mente. O quê? Sim. Aquela ilustração foi registrada, eu acho que ela viu a luz do Senhor, a luz de Deus na sua vida, a sua ira pastor. Foi registrada naquele momento que o Senhor sentiu e ela sentiu aquela presença de Deus. Ela viu alguma coisa. Ela viu alguma coisa e eu não sei o que foi. Deus está com você na tua vida, e ela sentiu. Agora, o meu irmão não me reconheceu. Olha aí outra coisa. Meu irmão reconheceu os outros, mas não me reconheceu. Ou não me disseram que tinha que falar alto. Eu não, falei normal, toquei no ombro dele, toquei nos pés, falei, mas ele, para mim, era como se estivesse ainda dopado, mas não estava mais. Então, são essas coisas que acontecem.
E que, como Paulo disse, existem muitas coisas entre o céu e a terra. Não é como não, isso é um pensamento natural, humano, popular. Existem muitas coisas entre o céu e a terra que a nossa mente não é capaz de captar. Então, nós somos portadores de uma inteligência registradora. Registramos, chamada de consciência. Ela nunca se desliga para ter o registro de tudo aquilo que acontece. Agora, será que nós registramos tudo realmente que acontece em nossas vidas? Não, tem coisa que nós não gravamos. Tudo é muita coisa para se guardar na mente. Tudo não, tem coisa que passa na nossa mente e isso é natural. Agora, o que marca a gente, isso fica. É como diz os pensadores, quando você fere alguém, você pode botar remédio, soprar, pedir perdão, curar a ferida, mas você não pode apagar a cicatriz. Tem acontecimento que cria cicatriz na mente. E só a vida das pessoas, elas são libertas, limpa novamente a pele. Se faz uma plástica na pele, só se faz isso quando a pessoa aplica o antídoto do perdão. Perdoar. E quando não perdoa, a cicatriz existe. E eu preguei uma vez aqui sobre quando passa cicatrizes. Eu falei da história de um jovem atleta que se orgulhava de andar, correr pela rua sem camisa para mostrar a beleza do seu busto. E esse rapaz entrou em questão com um colega por causa de uma moça, e o colega lhe deferiu um corte aqui bem grande na frente. E esse rapaz foi socorrido, foi para o hospital, foi curado, mas ficou com a cicatriz grande no peito. E aquele rapaz, quando olhava aquela cicatriz, ele prometia: onde eu encontrar, eu vou procurar aquele rapaz. Que ele fugiu, o colega fugiu, pensou que tinha matado. Onde eu encontrar, eu vou matá-lo, vou procurar, e vou matar no fogo. E começou a andar, começou a passear. Certo dia, quando ele chegou na rodoviária, que desceu, 2 policiais prenderam ele, está preso. E ele, preso por quê? Lá na delegacia você vai saber. Levaram o rapaz para a delegacia e quando chegaram, diz assim: você está acusado por crime de roubo, assassinato e estupro. Eu não fiz nada disso. Aí ele vai lá, pega o retrato que nós tiramos do assassino. Aí chegou, colocou, era a cara dele. Ele estremeceu. É a cara dele. E disse: então, meu amigo, aqui nós é o seguinte: estupro, assassinato e roubo vai para a forca, e você vai para a forca. Mas eu não fiz nada. E olha aí, você aprova. E levaram o rapaz lá para cima, já tudo armado, corda no pescoço, toba nos pés de ser removida. E o rapaz estava ali, chegou o carrasco e o padre e o juiz. O juiz perguntou assim para ele: jovem, você tem uma última coisa a fazer, a pedir, alguma coisa a pedir?
Ele disse não. Aí o juiz se dirigiu para o carrasco, para que o carrasco puxasse a tábua, e ele fosse enforcado. Ele se lembrou e disse: senhor juiz, um momento, eu tenho o senhor agora pedir, tira a minha camisa. Aí o juiz chegou e deu a camisa dele, aí disse: para, não é isso, rapaz. Não dava tempo de esse rapaz ter isso em poucos dias. Fosse isso, ele estava ainda hospitalizado. Não é esse rapaz. Só do rapaz. Ele olhava para o corpo e dizia assim: essa cicatriz me salvou. E voltou para casa, começou a viver novamente, tudo, e perdoou o amigo, porque senão ele iria morrer cedo. Porque aquela ação de o outro feri-lo lhe livrou da morte. Então a vida às vezes nós pensamos que a nossa mente só resiste a coisas de valor, coisas que nós podemos palpar, acontecimentos importantes. A alma vive mais de sentimento do que de coisas comuns. A alma. E aquele rapaz, em vez de se envergonhar e ter ódio e vingança por causa da cicatriz, começou a entender e a amar a cicatriz. Essa cicatriz me salvou. Até que eu fiz uma associação com Cristo. Quando Cristo mostrou a Tomé o cara, essa cicatriz não salvou apenas Tomé, mas a todos nós. Chamada nós somos portadores de uma mente inteligente chamada de consciência. Ela nunca se desliga por ter o registro de tudo, para ter o registro de tudo aquilo que acontece. Mas às vezes adulteramos para vivermos sem culpas, mesmo tendo cometido delitos. Tem pessoas que são capazes de errar e querer cobrir os seus erros. E não quer se convencer. Ninguém se arrepende sem convencimento de erro. Ninguém se arrepende sem convencimento de erro. A nossa mente é capaz de clarear nossas virtudes e os nossos erros. Os nossos erros para serem transformados em virtudes, e as virtudes para serem usadas no dia a dia. É isso que deve ocorrer na mente, no ser humano, e não adulterar o segmento da consciência, porque existem pessoas que carregam dentro da mente uma defunta, a consciência morta. Aconteça o que acontecer, não sente nada, não se comove com nada. São seres, como Paulo diz, nos últimos dias serão pessoas sem afetos naturais. Essas pessoas não têm consciência. Tudo que fizer está certo. Tudo que fizer contra os outros é normal. Mas quando se faz alguma coisa contra ela, vem a revolta, a vingança e a destruição. Com a consciência adulterada, também adulteramos o filtro da razão e da verdade. Quando as pessoas se tornam mentirosas, já adulterou o senso da razão, porque não gosta da verdade. O óleo que lubrifica a verdade é uma consciência pura.
é uma consciência da realidade. Pessoas também que não sabem viver a sua realidade, vivem em outro mundo, em outra situação, em outras verdades. Por exemplo, a verdade do pobre é ser pobre. A verdade do pobre não é querer ser rico. A verdade do bom é fazer bondade. A bondade do ruim é fazer ruindade. Nisso nós podemos nos discernir o que somos. A verdade divina é fazer boas obras. Jesus disse isso. A verdade do ímpio é fazer maus obras. Então, mais uma coisa para nós discernirmos o que somos. Se somos de Deus ou somos de nós mesmos. O diabo não usa ninguém de Deus, mas usa todos aqueles que são deles mesmos. Quando eu sou dono de mim mesmo, o diabo usa. Por quê? O diabo tem muito mais poder do que o homem. Agora, se esse homem está com Deus, o diabo é expulso, como o endemoniado gadareno. Expulso. Então, temos que ter essa consciência que para vencer o mal, temos que estar em Deus. Aí, com essa consciência, o que diz a lição que nós vemos, a leitura, é: quem nos separará do amor de Deus? A sofrimento, a agonia, a morte, a tristeza, a perseguição, a fome, a nudez. Olha, isso afasta todas as pessoas que são delas. Mas quem é de Deus, não. Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Então, é outra diferença. Acontece o que acontecer, nós temos que saber que Deus nunca vai deixar de existir e de estar presente na nossa vida. Podemos estar solitários lá na gruta, como Elias. Podemos estar dentro de uma fornalha de fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Podemos estar no fundo do mar, e além do fundo do mar, no ventre de um peixe, como Jonas. O Senhor está conosco. A Bíblia diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa consciência é prioritária e definitiva. Não é apenas de palavras, porque falar é muito fácil, mas se nós tivermos essas declarações em palavras, nós não usamos a verdade. Se nós falarmos só pela emoção, não temos verdade em nós. Somos precipitados. E Deus não está na precipitação. Estava conversando ontem com um rapaz que não parei também doente. E eu disse para ele, ontem não, na sexta-feira, eu disse para ele: já pediu a Deus? Já, é o que eu tenho que fazer, pedir a Deus. Mas a gente espera e se agonia. Eu disse: é bom a gente mentalizar que tudo que vem de Deus não vem imediato. Somente a salvação, crer está salvo, mas as outras coisas não vêm imediato. No tempo de Deus, no tempo exato, Ele faz a obra. No tempo exato Ele responde. Tem pessoas que importunam o Senhor por um pedido, e como se Deus não tivesse ouvido o primeiro pedido feito. O que é orar sem cessar? É ficar de joelho o resto da vida? Não, é onde estiver, estar conversando com Deus.
Oração não é conversar com Deus? Eu já disse isso aqui e tem irmãs que disseram, eu faço isso, pastor. Está lavando a roupa, andando no tanque, está pensando em Deus, está orando pelo enfermo, está se lembrando do irmão que está doente, do irmão que está em agonia, está ali, está orando, está no ônibus, está orando, passando, vendo pessoas na rua tristes e orando por elas. Isso é orar sem cessar. Pediu a Deus, só tem um outro segmento: esperar. Agora, se for por emoção, vai ficar desacreditado até de Deus. Se também adulteramos o filtro da razão e da verdade que existe em nós temos o filtro da razão e o filtro que filtra a verdade. Assim os nossos corações se enchem na abundância das coisas impróprias ao reino de Deus. Quando nós perdemos o filtro da razão e da verdade, abrimos portas para as coisas ímpias e ruins entrem no coração da gente. Não quer seguir a verdade, não quer seguir um conselho que tem a consciência que veio de Deus e não quer segui-lo, pode ficar certo que isso vai acontecer. Porque não é castigo de Deus, não. Deus está me castigando, eu estou na prova, eu não sei o que, mas eu fiz isso, mas meu Deus, me perdoa porque eu fiz, e a coisa continua, porque não é castigo. Você está vivendo justamente a lei da semeadura. Você está colhendo o que plantou. Você tem uma consciência sem razão. Você não tem um filtro da verdade na sua vida e pode querer plantar mentira e colher verdade. Não pode, não pode. É impróprio, isso é impróprio à natureza humana e impróprio ao reino de Deus. A impureza se estriba e se estabelece abundantemente os desejos errôneos e a mentira em nossos corações, que são forçados a promoverem as palavras nocivas e destruidoras. São forçadas. É o seguinte que ele diz: uma fonte não pode verter água doce e água salgada. O coração é uma fonte e ele é pressionado a jorrar. E quando nós tiramos o filtro da razão, o filtro da verdade em nossa vida, a impiedade, o mal, a mentira, o desamor, o crime entra e enche, e ele começa a verter águas amargas, água salgada, deixa de ser uma fonte de Deus para se tornar uma fonte a serviço de Satanás. Pastor, sim, nessa semana agora passada, tivemos uma matéria de jornal interessante, onde muitos que se juntam com pensamentos políticos e às vezes exatamente aqueles que estão na esquerda estão falando a verdade, Eles levantaram um cartaz com a figura do Cristo crucificado e botaram uma frase: bandido bom é bandido morto. Então essa é a emoção que eles têm, a verdade que eles têm, eles se declaram. Aí depois voltaram atrás dizendo que era só um protesto contra o desmantelo social. Mas não teve mais como consertar. Os jornais já estamparam logo a maldade que eles declararam no fulgor da emoção. Então, às vezes, como diz aqui, declarações com as verdades das emoções. As pessoas
na sua emoção, declaram as suas próprias verdades. Então, essas pessoas que estão, muitas vezes, irmãos, estão lá na esquerda, irmãos em Cristo, que se dizem irmãos em Cristo, estão lá se associando a esse tipo de pensamento, de comportamento, né? Usando da imagem do Cristo expressões como essa. O mundo, a igreja tem que se preocupar, tem que se preparar, porque a filosofia mundial é contra a liberdade de fazer o bem dos cristãos. Eles querem comprovar que os cristãos são os culpados de todas as coisas ruins que existem na Terra. Ontem mesmo, eu estava uma entrevista com uma deputada do PT, ela dizendo que na Comissão de Educação, que foi criada, a CPI da Educação, ela dizendo que, senhor presidente, eu quero dizer aqui que todos os preconceitos, toda a maldade, engano, erro, pressão contra a juventude, contra a educação social do povo brasileiro é culpa das igrejas evangélicas. Disse claramente assim. Teve outros lá que são evangélicos que defenderam tudo. Mas apertamente é isso que o PSOL, o PT, o PSD e outros partidos de política de esquerda estão querendo mostrar que a culpa de toda a violência, a criação de milícia, o tráfico de droga, tudo isso é culpa da igreja. Por que não libera as drogas? Porque os cristãos do Congresso foram contra. O STF, o Supremo, queria liberar, estava em pauta. Como o Congresso adiantou, ele foi contra, porque já tem uma lei contra a liberação das drogas no Congresso, já foi aprovado, então não houve isso. Então acontecem essas coisas. Eu acredito que existe alguém desses partidos que não comungam com isso, mas isso é a verdade deles. Eles não falavam porque isso tira voto, muito voto, mas isso é a verdade deles. Então não se pode esperar um louvor, uma palavra que leve a pessoa à retidão, que venha do partido sanguinário, vermelho, comunista, subversivo, maquiavélico. Então não pode ter gente lá que não concorda com isso, mas nós não podemos. Ou é contra nós ou é por nós. Então se tem eu não acredito que uma pessoa vá para um congresso abrir a TV do congresso e falar isso sem estar autorizado pelo partido. Então, é bom nós abrirmos os olhos em relação a muitas pessoas que advogavam o PT, hoje está arrependido e voltando, porque está vendo que a coisa não é fácil. A maquinação para destruir os cristãos é grande. A Igreja Católica está revoltada e acentuadamente falando contra a Rede Globo e o comunismo. Já descobriu que é uma ameaça para a igreja. Mesmo nós sabemos que isso vai ocorrer porque vem a perseguição, mas a perseguição não deve vir apoiada por um cristão. Nós fomos visitar o Elias e a gente pegou lá no Shopping Recife, pegou um táxi para ir até o hospital. E por coincidência o rapaz era crente. E ele falava sobre isso.
e disse: olha aí, pastor, ainda existe crente servindo ao PT. Eu disse: existe sim, eu tenho um sobrinho que é pastor e é do PT. Ele disse assim: oh pastor, me desculpe, mas um homem de Deus, pastor de ser do PT, ele está alguma coisa, ele está vendo diferente. Está vendo diferente. É ideologia, a nossa mente, o filtro da nossa razão, coerente e consciente, tem que filtrar essas coisas. Não podemos ser injustos, claro. Não temos partido, o nosso partido é Cristo, não temos partido, mas somos dotados de uma mente cristã para desenvolver e vermos as coisas que estão contrárias à nossa fé. É a mesma coisa do pecado, é a mesma coisa do adultério, é a mesma coisa do roubo, é a mesma coisa da bebida alcoólica. A gente sabe que isso está contra a nossa doutrina, a nossa fé. Vamos fazer? Então é bom ter cuidado. Nesse estado de impureza e mentira nos corações, nesse estado de vida, todas as declarações feitas para Deus são emocionais e mentirosas, e para nossos semelhantes são destruidoras, porque iríamos falar daquilo que estamos sentindo, segundo as nossas imaginações. São nestes momentos que nossas línguas são como as línguas das víboras. Porém, toda a declaração que vierem destes corações e pronunciadas em línguas venenosas são falsas. Quer dizer que nós subservimos ao Deus verdadeiro, que Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. Confirmamos, declaramos que somos filhos dele, e na hora de falar nós damos falso testemunho quando abrimos nossa boca. É situação. Quando a Bíblia diz assim: orai e vigiai, não é somente para nós não perdermos a salvação, porque salvação não se perde. Orai e vigiai, porque a todo momento nós somos tentados. Todos os momentos na vida, tudo que acontece para o cristão fazer, tem que vigiar. Até que eu falei aqui para os irmãos, até na hora do almoço, no quartel, acontecia, tem um salãozinho para almoçar. Quando a gente almoçava, aí o colega vinha, tinha um irmão que fechava o olho, orava, não sei o quê, e o outro furava, tirava a carne dele, quando ele olhava assim, não tinha mais o que ele trouxe, ele ficava quieto, aí ficava comendo aquilo mesmo. Aí ele perguntou a mim: ô pastor, por que o irmão aí fecha os olhos para orar, para almoçar, e o senhor não? Ele disse: porque eu fui dizendo a vocês, eu me lembro bem que a Bíblia diz assim: orar e vigiar. Entendeu? Hora de olho aberto, orando e vigiando vocês. Às vezes a gente tem que estar nessa, na vida a gente passa por isso, orar e vigiar. É porque somos tentados a qualquer momento a errar, a pecar. Sim. Quando o irmão fechava os olhos para orar, você ficava de olho aberto, vigiando. Olha, eu sabia que ele tirava a carne dele e a coisa, mas também não dizia. Agora eu não, que eu orava e vigiava. Algumas pessoas falsamente tentam demonstrar arrependimento. Isso existe muito. Mas por serem emocionais,
suas palavras não possuem duração nem veracidade. As pessoas se arrependem, me desculpe, por favor, me desculpe. Está certo, daqui a pouco esqueceu. Faz de novo. E a gente, como cristão, é obrigado a perdoar 60 vezes 7. É 60 ou 70? Melhor ainda. Existe sobra. Ninguém erra contra outro 70 vezes 7. Quanto dá? 600 e... 490? Ninguém erra 490, 500 vezes contra alguém. Agora, as palavras emocionais e o arrependimento emocionais, ele não tem duração, nem veracidade, não duram. É como tem a música Amor de Verão. É como a flor do mamoeiro. Abre aquela florzinha bonitinha, daqui a pouco desaparece, cai para deixar o fruto. As pessoas verdadeiras são assim. Elas se apresentam e caem, desaparecem para que apareça a verdade. Esse é o atributo do ser humano verdadeiro. Um sentimento igual a este é vivido por alguns cristãos que em um avivamento ou em um culto de final de ano, sensibilizado pela palavra, declaram ao Senhor que neste ano que vem, esse ano que se inicia, irá fazer mais pela igreja e pelo reino. Ah, Senhor, me desse mais um ano, muito obrigado, Senhor, e eu te prometo que nesse ano eu vou fazer mais pela igreja, o que eu não fiz esse ano eu vou fazer. Aí eu estou folga, abraço, chega em casa, dormiu no dia, já não se lembra mais. Aí o primeiro domingo não vai para a igreja, a quarta-feira estou cansado. Eu estou escrevendo um pastoral que é Jesus e o cansaço. Estou na metade, porque é meio complexo. Estou na metade. Jesus e o cansaço. Nele eu digo que se os crentes se apegarem ao cansaço, Jesus está dizendo a ele: olha, eu saí de Betânia 3 dias de viagem, andando, porque não tinha. Agora estou escutando que Paulo está, que Lázaro está doente. E eu sei que ele está morto, vou ter que voltar. Não, 3 dias andando. E os discípulos disseram: mas mestre, ele não está bem? Deixa ali, vamos descansar, vamos esquecer isso, até depois a gente vai. Jesus disse aos discípulos que existia, que ele comesse, sabia que ele estava com fome. Mestre, come, para isso aí, come. Ele disse: tem uma comida que vós não conheceis, que é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é um sentimento verdadeiro e que Jesus quer passar para a gente. A coisa mais importante é a comida, porque mantém a vida, mas a palavra de Deus, fazer a obra de Deus é mais importante do que a comida. Isso é conceito de verdade interior. Mas verdade exterior, eu podia ir, mas olha, o feijão está cheiroso, eu vou comer. Deus sabe que eu estou com fome, eu vou comer e enche a barriga. Agora vou ter uma sonequinha, passou a tarde, passou o dia e a obra. Está na barriga. O que está na nossa barriga, no estômago, não está na alma. Então, tem pessoas,
gordas fisicamente, mesmo sendo magrinha, sendo mais gorda fisicamente e desnutrida espiritualmente por causa dessas coisas. Ô pastor, Sim. fica às vezes imaginando, algumas pessoas falam, eu não vou não porque eu estou cansado. Às vezes vem até na nossa mente, eu não vou fazer não porque eu estou cansado. E eu fico, sempre que vem isso na minha mente, eu costumo pensar o seguinte: e se Jesus cansar de mim? Imagina se Jesus cansasse de nós. Acho que todo crente, quando o cansaço viesse para não fazer a obra de Deus, deveria pensar: e se Jesus cansasse de mim? E a via dolorosa levando aquela cruz. É certo que a Bíblia ajudou, mas ele não pediu, nem disse que estava cansado. Caía, se levantava e levava a cruz. A Bíblia vai que disse: olha, ele não vai aguentar não, e então ele vai morrer antes, e a punição é morrer na cruz. Não foi ajudar porque foi bonzinho não, porque não queria que ele morresse antes da cruz. E também era plano de Deus que ele fosse crucificado. Aí ajudaram ele, mas ele não reclamou de ninguém não. Estou cansado, estou cansado. Até a mulher que chegou perto dele, né, enxugou o rosto dele com a toalha, ele disse para a mulher: se com o lenho verde faz isso, o que não fará com o seco? Dizer que a mulher se preocupasse com a vida dela, com a vida dos filhos, porque ele era Deus, estava fazendo isso, e o que não faria com os filhos? Nós sabemos que o mal fez aquilo com Cristo, que é o lenho verde, e nós somos o lenho seco. Podemos sofrer a mesma coisa, podemos passar pelas mesmas situações, e quem passar pela mesma situação de Cristo é uma glorificação, e nem todo mundo tem esse merecimento. Seja o que for, não merece morrer como Cristo. Pedro entendeu isso. Vamos crucificar ele, Eu peço uma coisa: me crucifique de cabeça para baixo, porque o meu Senhor foi crucificado de cabeça para cima. Então, olha, a Bíblia ela nos vai enchendo de defesa através do conhecimento, enchendo de defesa, nos mostrando as coisas naturais da vida cristã, as coisas que são antecedentes, as que são passadas. Nós vivemos isso. Por isso, quando um crente, eu vejo alguém parado, cabeça baixa, eu imagino que eles estão vivendo tantas coisas especiais. Quando o crente, nós não podemos nos desligar do reino de Deus. Não existe desligamento do reino de Deus. Pensando, sentado, analisando, viajando, nós estamos ligados a esse reino. Algumas pessoas falsamente tentam demonstrar arrependimento, mas por serem emocionais, suas palavras não possuem duração nem veracidade. Um sentimento igual a este é vivido por alguns cristãos que em um avivamento, um culto final de ano, sensibilizado pela palavra do Senhor, que neste ano iria fazer mais pela igreja e pelo reino. Mas suas declarações são como a semente caída à beira do caminho, onde os pássaros e as suas realidades carnais e emocionais imediatamente as comem. Assim esvorecem e não cumprem as suas declarações, porque elas são apenas palavras emocionais ou tentativas de enganar a Deus. Essa expressão, tentativa de enganar a Deus, é pesada, mas existem pessoas tentando enganar a Deus, sim. Por exemplo, eu sempre digo isso. Às vezes a pessoa chega para outro irmão e diz assim: irmão, por que não veio tal dia? Por que não veio? Ô irmão, Deus sabe.
Deus sabe. Um pedido de oração. Eu quero dizer, irmão, ore por mim, eu estou passando um problema. Deus sabe. Eu fico temeroso com isso. Fico temeroso. Se eu não posso declarar o meu sentimento à igreja, eu falo somente com Deus. Do que é a oração prioritária. Quando orar, disse Jesus Cristo, entra em teu quarto e em secreto fala ao Pai, e Ele em secreto também responderá. E tem crente que não justificar a sua falta sem justificação, dizendo que Deus sabe, é tentar enganar Deus. Não pôde, eu não vim porque isso. Deus, não precisa nem perguntar, Deus sabe, nem avisar, Deus sabe, porque Deus sabe realmente. E o pior é quando Deus sabe que nós estamos tentando enganar. Quando nós estamos tentando justificar uma coisa injustificável. Para os homens, nós podemos passar com essa justificação não justificável, mas para Deus não. E assim, esmorecem e não cumprem suas declarações, porque elas são apenas palavras emocionais ou tentativa de enganar a Deus. Assim como existe a parábola dos 2 filhos, a quem seu pai os mandou para vir trabalharem. O primeiro declarou ao seu pai com aspecto de amor e responsabilidade que iria, mas não foi. Quem declara algo a Deus e não cumpre é um ser irracional, perverso e profano. Quem trai a Deus também trai todas as pessoas do mundo. A maioria de nossas declarações são influenciadas por diversas emoções e assim nunca serão verdadeiras, porque a covardia nos rouba a força de torná-las reais ações. Porque quem vive das emoções é riquíssimo em decepções. Quando encontramos na Bíblia Jesus lá no horto, quando ressuscitou, e estava Maria Madalena chorando, decepcionada. Cadê o meu Senhor? Roubaram o meu Senhor. Cadê o mestre que eu vim trazer um unguento para embalsamá-lo? Onde que está o Senhor? Lá está um vulto masculino. Lá vai ela acusando. Senhor, se tu o tiraste, me diz onde colocaste, dizendo que, pensando que era o correio, disse, se você tirou, me diga quando estou. E chorando. E Jesus diz para Maria, ela se acorda da sua emoção. Às vezes tem pessoas que numa emoção se desespera, sai da normalidade, que é preciso uma tapinha no rosto para acordar. Maria recebeu essa tapinha e disse que tapinha não dói. Aí Maria acordou, era o mestre. Rabuni, não me toque, porque ainda não fui ao Pai. A emoção de Maria não esperava a ressurreição.
não acreditava que o Cristo ali não estava morto. Decepcionou. Era rica em emoção, cheia de coisa para fazer para Jesus. Logo de madrugada, não acredito que nem dormiram, a emoção não deixou ela dormir. Amanhã nós vamos levar um aguento, nós vamos levar, apresentar ao corpo morto de Jesus, vamos cuidar dele, vamos cuidar do corpo morto de Jesus. Isso é emoção. Na sexta-feira também, nós dormimos no hospital, passamos lá em Afogados, tem uma procissão do Senhor morto, um cadáver em cima de uma maca, sendo levado por um bocado de gente e seguindo atrás. Emoção. Chorar, às vezes é emoção, às vezes é o transbordar do enchimento de Deus e da verdade. Mas às vezes o chorar sem estrutura é o choro da emoção. E o choro da emoção é um choro que é formado por sentimento de querer e de saudade. Maria Madalena chorando. Maria, não viva das emoções, mas viva da fé. Eu disse a vocês que ia ressuscitar no terceiro dia. E tem crente que se alegra muito em ler a palavra de Deus, mas guardá-la como estrutura de vida, não. Fica somente na emoção. Se tivesse Maria guardada aquela palavra de Deus como estrutura e fé, poderia estar lá de frente do sepulcro para ver a glória de Deus na ressurreição. Mas não, foi atrás do corpo, do morto, do Cristo morto. Vamos chorar porque Cristo morreu. Vamos sofrer porque Cristo morreu. Antes do sofrimento vem a glória. Alguém diz, depois do sofrimento vem a glória, mas antes do sofrimento pelas coisas materiais, tem que vir a glória das coisas espirituais. Porque com a glória das coisas espirituais, nós vencemos todas as lágrimas das coisas materiais. Agora nós não sabemos às vezes escolher. Não sabemos escolher. E por não sabermos escolher, nós dizemos tanta coisa que está fora de uma realidade que nós podemos cumprir, mas dizemos pela emoção. Ou para cobrir as nossas faltas, ou para encher de consciência enganosa os corações daqueles que nos ouvem. A verdade cristã, a verdade do Evangelho está nas palavras proferidas. Há palavras proferidas. Por isso Jesus diz assim, olha, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. É ter cuidado com as nossas declarações. Quando Cristo voltar, muitos estarão à sua esquerda, entre eles os decepcionados, que afirmarão, mestre, em teu nome fizemos maravilhas. Sim, fizeram obras pela emoção e pela alegria do coração de servir ao Senhor. Fazer a obra do Senhor por emoção é iniquidade. E Jesus, o juiz de fé, passou sérios momentos em sua vida, porque na emoção da vitória na batalha contra os inimigos do povo de Deus, impulsionado pela emoção, declarou que o primeiro ser que viesse a seu encontro em sua volta para casa, seria oferecido em holocausto ao Senhor. Já passamos da hora. E na linguagem militar, eu acho que deve ser linguagem disciplinar também.
pontualidade é no começo e no fim, é no chegar e no sair. Deus nos abençoe, nos prepare para que nos ajude, acampe o seu anjo em redor de nós, para que quando nós formos fazer alguma coisa, seja feito por amor e não por emoção. Amém. Amém. Neste momento, eu convido os irmãos para ficar de pé. Convido o nosso pastor que faça a oração e que possamos, à noite, estarmos juntos aqui louvando e agradecendo o nosso Deus. Senhor, estamos diante do teu altar para colocar nossas almas, Senhor, e suplicarmos, Senhor, nos ensina mais e mais, vivemos, Senhor, através da verdade do teu santo evangelho e não pela emoção de nossas carnes. Amém. Prepara, Senhor, tuas igrejas, prepara, Senhor, desperta o teu povo, Senhor, para que a emoção do mundo não interfira na relação delas com o teu reino. Nos abençoa, nos dá cada vez mais conhecimento da tua verdade, coloca a tua alegria em nossos corações, em vivermos, Senhor, para ti, e estamos prontos, Senhor, para vencermos as dificuldades que virão. E sei, Senhor, que tu estás conosco, abençoa a tua igreja. E agora, Senhor, eu te peço encarecidamente pelos nossos irmãos, as tuas ovelhas que congregam aqui, que estão enfermas. Visita cada uma delas, Senhor, no leito do hospital. E faz a tua vontade nessas vidas, Senhor. Nós estamos esperando a resolução das nossas orações, de acordo com a tua vontade e o teu saber, o que é melhor para estas vidas. Nos prepara para o culto da noite, para a direção, para a pregação, para tudo que irá acontecer aqui, seja para a tua glória. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Com a oração silenciosa, estamos chegando ao nosso final a EBD e que o Senhor dê um dia abençoado na presença do Pai e que à tarde possamos estar com a nossa família, como estamos indo para casa, e à noite estamos juntos aqui novamente para a casa do